Pessoal, bora para a aula de história. O que acontece? Assim como a aula passada, e devido à situação do choque de horários, a nossa aula continua sendo pelo YouTube, continua sendo com a arguição, a fala dos conteúdos, a explicação sobre a aula, mas a possibilidade de você estar sempre vindo no privado, questionando, interagindo, reclamando e perguntando, tirando suas dúvidas. Galera, um informe. Quem fez prova, fez trabalho, fez atividades e ainda está sem nota no sistema, alguns vieram no privado, sempre vem, eu digo, olha, eu terminei as médias de vários de vocês, quem fez todas as atividades, a média está ok, não precisa se preocupar com isso, só não repassei ainda a planilha, porque eu estou ainda olhando algumas devolutivas. Então, a nota está ok, estou de bola. Quem fez tudo, não se preocupa. Quanto à questão das nossas aulas, eventualmente, logo vocês vão estar tendo aula presencial. Não sei se a professora titular vai voltar, porque ela veio comunicar comigo que existe essa possibilidade, ou não sei se vocês vão ser recepcionados por um professor que vai vir mediante a seleção que está sendo realizada. Mas o que acontece? O que nós temos é o tempo da nossa aula e as atividades que precisamos resolvê-las. Foi passado para vocês na última aula 3 questões, páginas 142, 144, 150 do livro de vocês. Hoje nós falaremos sobre vamos falar sobre as cruzadas. Vamos falar sobre a Idade Média em alguns dos seus aspectos mais interessantes e grotescos, porque falaremos sobre as cruzadas e falaremos sobre a peste negra. Nossos 2 materiais de apoio para a aula de hoje são um vídeo sobre as cruzadas e um vídeo sobre a peste negra. Nessa aula, que a gente vai fazer aqui de maneira expositiva, nós vamos bater muito sobre o livro didático, porque eu quero frisar na minha explicação o que o livro de vocês traz. E a aula complementar, o material de apoio, vai ser esse sobre o assunto as cruzadas e o assunto a peste negra. Então, vai ter 2 materiais em vídeo complementares, e para a gente não ficar muito só reproduzindo vídeos dentro da nossa aula expositiva, vamos trabalhar mais o livro aqui e mais o material de imagem, vídeo e discussões complementares utilizando outros materiais que estão disponíveis aqui na plataforma do YouTube. Então, galera, bora para o livro didático, vamos para a correção. Professor, não fiz. Pode fazer. Não entendi. Agora corrige. E pode me mandar à vontade. Bora para o livro e ver o que é que tem para nós. Pessoal, olha isso aqui. Página 142 do livro de História, nós tínhamos essa questão aqui. Os textos falavam sobre a violência na Idade Média, a violência no cotidiano medieval. Era uma coisa tão louca que haviam, por exemplo, histórias sobre gangues de alunos em universidades medievais, que eles carregavam armas consigo e de vez em quando eles começavam a matar uns aos outros ou brigar por os motivos mais banais. Então, da Idade Média ao início da Idade Moderna, a violência era de prática uma coisa comum. Os germânicos eram altamente violentos. Quem nunca ouviu falar dos vikings, ouviu falar dos métodos de execução e tortura praticados por eles? Os vikings, eles tinham uma forma de tortura chamada águia de sangue, onde todas as costelas do inimigo ou daquele que estava sendo julgado por essa forma de julgamento eram arrancadas e eles abriam e mostravam os pulmões ainda enquanto a pessoa respirava, à mostra para que todos vissem. Ele deixava como asas de uma águia, as costelas arrancadas para fora. Era uma coisa bem bizarra. Mas o que acontece? A Igreja Católica adentra naquele contexto. Vai mudar muita coisa? De certa forma, não. A sociedade continua bem violenta. Se vocês olharem a Inquisição praticada pela Igreja, era surrealmente cruel. Empalação, estrangulamento, pessoas sendo crucificadas, empaladas, esquartejadas, queimadas vivas, devoradas por ratos. E eu estou falando das formas de julgamento que a Igreja fazia. Segundo Jacques Legoff, os suplícios afligidos pelos francos católicos superava a perseguição dos romanos pagãos aos cristãos. Eu estou lendo um trecho da atividade de vocês. Segundo um dos maiores historiadores de toda a história, de todos os tempos, o que os cristãos faziam com seus inimigos durante a Idade Média era muito pior do que os pagãos jamais pensaram em fazer séculos antes.
E aí o texto diz, nesse tempo cometiam-se muitos crimes, cada um via a justiça de acordo com sua própria vontade. Com frequência cortava-se as mãos, os pés, a ponta do nariz, arrancava-lhe os olhos, mutilava-se o rosto com ferro quente e espetavam bastões pontudos sobre os dedos das mãos e dos pés. Quando as chagas, já sem pus, começavam a se fechar, elas são abertas de novo. Se necessário, um médico era chamado para manter a vítima viva, para que eles pudessem torturar mais um pouco. Esse é o texto que está no livro de vocês. E aí diz, explica a diferença entre a violência na sociedade germânica e a violência na sociedade atual. Nossa sociedade é violenta? É, muito. Mas a nossa violência ela não provém do Estado. Na sociedade germânica, eram leis, eram regramentos. Era uma violência que era tratada como método punitivo. Eram regras estabelecidas e não havia meios ou formas com que o Estado contivesse essa violência. Até, de certa forma, o Estado incitava isso, já que os resultados de julgamento, muitos julgamentos, era a morte e mutilação. Então, enquanto a violência lá era uma perspectiva de Estado, era uma violência que fazia parte do próprio contexto, do próprio cotidiano, era algo normal, a violência para os nossos dias de hoje ainda é uma coisa que, infelizmente, é cotidiana, mas ela não é tratada como uma normalidade, ela não parte do Estado e ela não tem leis que a financiem. Por exemplo, legalmente falando, no Brasil você não pode falar de presos serem torturados, legalmente falando, eles não podem ser escravizados, legalmente falando, eles não podem ser submetidos a humilhações. Então, entre a lei e a realidade, há certa diferença, mas no caso desses povos, a coisa era bem mais bizarra. A violência era uma política de Estado. Sobre a igreja e a evangelização do Ocidente, na última aula a gente falou sobre os carolígios, falou sobre o poderio da igreja, falou sobre Clóvis, falou sobre o paganismo, falou sobre os poderes que a igreja concatenou para si durante aquele momento da história. E falou também da proximidade e da influência que a igreja tinha dentro dessas relações. Mas vamos aqui para a nossa correção de atividade, e daí a gente se situa. Primeira questão foi na página 152, nós corrigimos. Vamos para a questão seguinte. Nessa questão, tu tem aqui falando sobre a conversão de Clóvis, que lá no material em vídeo que vocês assistiram na última aula é para vocês terem dado uma olhada no assunto. Galera, infelizmente, a turma de vocês ela é volumosa. Eu direcionei esse material na última aula, mas pouquíssimas pessoas assistiram. Então, já uma revisão, Clóvis ele era um rei bárbaro e se converteu à fé cristã. Graças a isso, a igreja ela abriu suas portas sobre as regiões tidas como antro do paganismo e ela se perpetua e ela se torna muito mais forte. O que acontece é que teu livro traz essa questãozinha aqui, bonitinha, na página 144, e fala sobre a cristandade germânica. E a tua questão, ela traz um texto falando sobre um monge chamado Bonifácio e da ordem que foi dada para ele pelo próprio Papa de como ele deveria organizar as relações naquelas terras que se tornaram cristãs há pouco tempo. E o texto vai dizer o seguinte, ou melhor, as questões perguntam o seguinte: quais foram os dois tipos de recomendação feitos pelo Papa ao monge Bonifácio? Quais eram os objetivos do Papa com as recomendações? Primeira recomendação, o texto diz assim: ordenamos-lhe, portanto, conforme o Estatuto do Santo Cânone, à medida que cresce a multidão de fiéis, que nomeie bispos em nome da sede apostólica. Então, o texto está dizendo que era para que fossem nomeados bispos para que controlassem a cristandade, para que controlassem aquelas populações. O que acontece é que os bispos, eles eram e eles são um instrumento de poder fortíssimo nas mãos da igreja. A exemplo, ainda hoje, a igreja se organiza em cima das chamadas dioceses. Por exemplo, aqui no Cariri, você tem fortíssima a chamada Diocese do Crato. E cada bispo controla várias cidades, vários padres, vários homens que estão abaixo na linha hierárquica e que devem obediência a eles. Cada diocese tem várias paróquias. E do pároco para o diocesano tem essa diferença. Mas a próxima questãozinha trazida ao Bonifácio pelo Papa era sobre a orientação aos fiéis.
O texto vai falar sobre aqueles que matavam o pai e a mãe, o irmão, a irmã, determino que eles... vamos ver aqui. Determino que eles... Pronto, que eles não podem assumir ou receber o corpo do Senhor. O que é que o texto está dizendo sobre isso? Sobre não receber o corpo do Senhor. Ele está falando sobre a possibilidade ou a impossibilidade dessas pessoas terem acesso à hóstia. Desculpa a pequena falha. Ele está falando que as pessoas que tomaram essa posição, quer dizer, as pessoas que fizeram atitudes grosseiras, banais, violentas, elas não poderiam receber os sacramentos católicos. Mas uma outra questão interessante é que muitos cristãos convertidos ao cristianismo que tinham escravos, simplesmente imolavam seus escravos ou vendiam eles. Quer dizer, matavam ou vendiam. Eu me tornei cristão, não posso ter escravos, então eu vou vender meus escravos. E aí o padre, ele dá orientações em relação a isso. Uma situação legal é que qual é o interesse da igreja em estabelecer esses dogmas, estabelecer essas disposições doutrinárias? Um controle, não necessariamente apenas institucional ou político, mas ideológico, moral e religioso. E aí, quando a gente observa o que o nosso livro traz como resposta mais simples a esse questionamento, vai ser só... Deixa eu tentar aqui melhorar essa observação. Pronto. Vai ser em cima dessa perspectiva. A questão da moral e a questão da organização política e administrativa. Então, respondeu isso? Quais eram as coisas? Nomeação de bispos e imposição de dogmas. Qual era o motivo? Estabelecer um controle político, estabelecer um controle moral sobre essas relações. E aí a gente segue para a próxima questão, para poder passar finalmente para a temática das cruzadas. O que acontece é que a nossa próxima questão foi lá embaixo, lá na página 150. E lá na página 150, depois da gente falar sobre o Império Carolíngio, depois da gente falar sobre a administração imperial, ou sobre o fim do Império de Carlos Magno, a gente começa a falar novamente sobre a sociedade feudal. Começa a falar novamente sobre o feudalismo, mas nós vamos se situar na dinâmica da chamada sociedade de ordens, delatores, oratores e laboratores. Os que lutam, os que rezam, os que trabalham. Eram os três grupos que faziam parte da estrutura social da época. Mas o teu livro traz nesse material que eu pedi como atividade para que se respondessem, uma fala bem interessante. Quem era o nobre feudal? Quem era o nobre medieval? Quem era o nobre durante o feudalismo? Os nobres eram pessoas naturalmente isentas, às quais de direito não cabe qualquer tipo de servidão ou impostos. Os nobres foram escolhidos e a eles ordenado guardar e conservar o país em paz. Devem eles também sobressair-se em sua vida particular, em seus costumes, dando a todos o exemplo de honestidade. Pessoal, o texto está falando que para ser nobre você não podia, não deveria e nem queria trabalhar. Os nobres, eles não tinham absolutamente nenhuma responsabilidade em relação ao trabalho braçal, em relação a esse tipo de função. Muitos nobres eram preguiçosos demais até para as atividades intelectuais. Não é comum a figura de reis e nobres completamente analfabetos. E aí o que ocorre? Os nobres, se eles não tinham esse papel, vamos ver qual a relação que essa ideia de nobreza tem com a questão que está sendo pedida a vocês. A questão diz assim, e detalhe, são questões para serem respondidas no caderno. A questão diz, a frase, o trabalho enobrece o homem, comum na sociedade contemporânea, está de acordo com a definição de nobreza presente no texto? Justifique sua resposta. E aí, está de acordo? O que acontece? Hoje, cresce a ideia de que o trabalho dignifica o homem, do fruto do suor do rosto o homem comerá. Aquela noção bíblica do trabalho
como uma principal referência humana, ela meio que é ocultada pela própria igreja quando a gente fala de nobreza. O trabalho do nobre é lutar, o trabalho da igreja é rezar, o trabalho do servo é se lascar trabalhando até morrer. O que acontece é que, olha que interessante. Então, qual resposta você vai dar? Tinha relação? Não. Os nobres eram preguiçosos por natureza. Quanto mais branco, quanto mais pálido, quanto mais a aparência fosse de morto, mais chique era o nobre. Pra vocês terem ideia, a Rainha Elizabeth I, uma das maiores monarcas da história da Inglaterra, ela usava maquiagem à base de chumbo para poder parecer cada vez mais branca. Não precisa dizer que o removedor do chumbo era à base de mercúrio, que também é altamente tóxico, e que a rainha morreu em consequências de uma saúde debilitada, provavelmente por causa desse tipo de maquiagem. Havia nobres que literalmente se cortavam, praticavam a sangria, ficavam anêmicos para ficarem cada vez mais brancos. Mas o que é que isso tem a ver com o texto? O branco, o pálido, fazia referência a uma pessoa que não trabalhava, que não saía no sol, que não exercitava nenhum tipo de atividade. E isso era sinônimo de ser nobre, rico, próspero. Respondidas nossas 3 questões, vamos para os pontos, ou pelo menos o ponto final da nossa aula. Eu quero direcionar aqui, eu pensei melhor, em vez de a gente falar sobre cruzadas e sobre a perspectiva do contexto da Idade Média no que tange a peste negra, nós vamos falar aqui, a partir da perspectiva do livro, sobre as cruzadas, tendo em vista que a gente já passou muito tempo na correção da atividade, e aí a nossa atividade, o nosso material de apoio vai ser um vídeo sobre as cruzadas e alguns questionamentos sobre o que foram, qual foi a finalidade, por que motivo elas surgiram na Europa e direcionadas à Terra Santa. Então, a gente vai agora, e olha que legal, nós saímos aqui da resposta da nossa atividade, e quando você desce para a atividade seguinte, é o que é que está falando? Os cristãos e as cruzadas. O tema da nossa próxima discussão são as cruzadas. E aí, bora ver aqui o que é interessante para a gente. As cruzadas foram expedições de caráter militar e religioso organizadas pela igreja. O termo cruzada faz referência aos trajes usados pelos combatentes que tinham sempre a forma de uma cruz. O que acontece é que o contrato entre os combatentes e Deus era representado pela cruz. Mas antes mesmo das cruzadas, haviam algumas situações interessantes que tinham acontecido. Primeira delas, os turcos, muçulmanos, árabes, assunto do capítulo seguinte, eles dominavam Constantinopla e dominavam Jerusalém. O que tem a ver com Jerusalém? Jerusalém era a Terra Santa, era a terra prometida, era a terra do Cristo, mas também era a terra que, segundo a narrativa islâmica, era o local onde Maomé subiu aos céus. Então vejam bem, as 3 grandes religiões ocidentais monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, têm Jerusalém como a terra santa, sagrada. Expulsar os infiéis, expulsar os muçulmanos era uma das tarefas dos cruzados. Só essa? Não. Restituir a unidade cristã nas terras do Império Bizantino. A Igreja Católica, ela existe em 2 vertentes hoje em dia, 2021. Nós temos a Igreja Ortodoxa Russa. A Igreja Ortodoxa tem o Patriarca de Constantinopla. Nós temos o Ancião de Constantinopla, na Ortodoxa, e nós temos o Papa Francisco, como atual pontífice do catolicismo, na perspectiva de ser católico, ortodoxo, romano. A pessoa não entende em nada. Existem 2 igrejas católicas, uma com sede em Roma e a outra com sede na Rússia. 2 igrejas. Quando começou isso? 1054. Ainda existe? Existe. Estão divididas. Então, havia várias perspectivas para as cruzadas, mas vamos entender as 3 principais. Primeira delas, a igreja vai chamar os nobres que não tinham terras para lutarem nas cruzadas. Mas espera aí, nobre sem terra, o que acontece? Hereditariedade. O rei morreu, tem 3 filhos, o mais velho fica com o trono, e os outros? Nada. Nada, 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 nada. O nobre morreu, o mais velho, as terras, e os outros? Nada. Então eu tinha uma Europa cheia de cavaleiros, sem nada para fazer, que não tinham terras, não tinham poder, não tinham recursos, e queriam
E a igreja chega para eles e diz: ei, galera, bora lá para o Oriente, matar infiéis, ir para o céu e conquistar terras. E eles vão. Ele chega para a igreja, aliás, a igreja chega para a população mais pobre, a população sem recursos, sem poder, sem status, e diz: ei, lutem na guerra santa, e se morrerem lá, vão para o céu, e se não morrerem e matarem fiéis, também vão para o céu. Para uma massa empobrecida, a perspectiva da salvação era interessante, e muitos vão. E aí a terceira vertente, que ganhava poder e status aos poucos, mas depois das cruzadas vai se tornar proeminente, os burgueses, os comerciantes, também vão ver o favorecimento da igreja em relação a uma coisa. O Oriente, que está na mão dos árabes, na mão dos muçulmanos, é de lá onde vem a pimenta, é de lá onde vem a canela, é de lá onde vem a noz moscada, é de lá onde vem as especiarias. Então, abrir caminhos, criar rotas, estabelecer meios de chegar até o Oriente era interessantíssimo para o burguês, para o comerciante. Então, logo, vários grupos irão se aglutinar na perspectiva de ir à Terra Santa, seja para derrotar muçulmanos, seja para tornar-se dono de novos territórios, seja para ir para o céu. Tem histórias bem bizarras sobre as cruzadas, histórias que envolvem até mesmo um determinado monarca que dizem que ao chegar lá nas terras dos infiéis, chegou a devorar até mesmo carne humana, carne de sarraceno, como se fosse carne de porco. Então nós temos histórias bizarras e complexas, cheias de violência, sangue, morte, mutilação, cheias de perseguição. E detalhe, perseguição até de cristão contra cristão. Não era muito difícil acontecer de, durante as cruzadas, simplesmente grupos de cristãos atacarem cidades cristãs, pilharem, roubarem, estuprarem, estriplarem, fazer uma par de coisa. Então, as cruzadas, elas se desdobram em alguns momentos, em alguns pontos específicos que vale a pena relatar, e vamos ver quais foram esses. Então, aqui o livro diz, olha, para cada grupo havia um interesse nas cruzadas. Obter terras para os nobres europeus que não tinham, a questão do crescimento populacional, a perspectiva de levar não só a nobreza, mas uma parte da população cristã a se engajar nas cruzadas, a promessa de céu, a promessa de remissão dos pecados, a promessa de proteção da igreja, a promessa de não pagar juros e nem dívidas. Só para entender, todos os sacramentos eram pagos e não eram baratos, e a igreja dizia, luta e tu não vai pagar pelo batismo, luta e tu não vai pagar pelo teu casamento, e por aí vai. E aí, quando a gente segue nessa discussão, nós vamos falar aqui sobre as cruzadas em sua sequência mais lógica. As cruzadas, o conflito propriamente dito entre cristãos e muçulmanos vai se estender por mais de 170 anos, do século XI ao século XIII. As cruzadas causaram morte e destruição, e nesse período, 8 expedições foram criadas. O detalhe louco sobre as cruzadas vai ser em cima da própria forma com que elas se organizaram. Pessoal, a primeira cruzada vai ser de maioria popular, vai ser muita gente pobre, vai ser muita gente despreparada, sem recursos, sem armas, sem cavalos, sem armadura, sem uma panela para poder usar como ferramenta. E a grande maioria será morta. Você tem aí dizendo isso. O primeiro grupo dessa cruzada de maioria popular foi derrotado. Na sequência, o movimento conhecido como a Cruzada dos Nobres conquistou Jerusalém e organizou um breve reino latino na região. Por que breve? Porque durou um pouquíssimo tempo. A segunda cruzada, ela fracassa na tentativa de recuperar Jerusalém e restabelecer aquele reino que eu tinha falado antes. A terceira cruzada, ela é conhecida como a Cruzada dos Reis, por causa do envolvimento de monarcas na expedição. Grandes reis europeus vão até o Oriente atrás de lutar contra os infiéis em nome de Deus. Um detalhe interessante é que vão ser estabelecidos acordos diplomáticos com os turcos para que fosse permitida a peregrinação a Jerusalém. Então, os reis eram mais diplomáticos em relação aos seus interesses, e eles combinam com os turcos muçulmanos o seguinte, olha, vamos liberar o acesso dos cristãos a Jerusalém, tá de boa. A quarta cruzada
ela vai ser organizada pelo Papa Inocêncio III. E ela é liderada por comerciantes. E ela não vai para Jerusalém, ela vai para Constantinopla. Só para vocês entenderem. A cruzada, ela vai atacar os cristãos ortodoxos. O Papa organiza uma cruzada que não era para lutar contra árabes, infiéis ou muçulmanos. Eram para lutar contra os cristãos daquela igreja ortodoxa. E era uma cruzada de comerciantes. Eram comerciantes que queriam depredar e apropriar-se de grandes recursos econômicos que haviam na rival da Igreja Católica Ocidental, Constantinopla. Então, olha o quanto essa questão já começa a ficar conturbada e até deturpada. A Quinta Cruzada, também de iniciativa do Papa Inocêncio, tentou conquistar o Egito, mas não foi bem sucedida. Olha o distanciamento. Não é mais Jerusalém o alvo, agora é o Egito. O Egito, grandes reservas de trigo, de ouro, de papiro, de vários tipos de recursos. Sexta Cruzada, liderada pelo imperador do Sacro Império Frederico II, reconquista Jerusalém, mas a cidade foi logo retomada pelos muçulmanos. Eles tomavam a cidade, os muçulmanos tomavam de volta. Eles tomavam a cidade, os muçulmanos tomavam de volta. E aí, vamos ver aqui. As 7ª e 8ª Cruzadas foram lideradas pelo rei da França, Luís IX, e mais tarde canonizado como São Luís, e elas foram derrotadas pelos muçulmanos. O rei Luís IX, ele morre nessa cruzada, e aí ele vai ser canonizado pela Igreja Católica como mártir e como santo da Igreja Católica. São Luís do Maranhão é em homenagem ao Santo Luís, rei da França. E aí, a dinastia dos Luís, vocês vão conhecer melhor lá no 2º ano, quando a gente vai falar em Revolução Francesa. De Luís IX, você tem Luís X, Luís XI, Luís XII, XIII, e quando chegarmos em Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, serão os últimos da dinastia dos Luíses, os últimos monarcas franceses. E aí estaremos falando sobre a Revolução Francesa e os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, vamos ver aqui. Quais foram os resultados das cruzadas? As cruzadas não foram bem sucedidas em seu objetivo religioso. Isso a gente percebeu. Os caras eram muito interesseiros, eram malas. Fora serem violentos, assassinos, criminosos, ladrões, egoístas, estupradores, cruéis, desumanos, malvados e outras coisas. Os cristãos não conseguiram manter seus reinos latinos no Oriente. A cobiçada cidade de Jerusalém, por exemplo, foi retomada pelos muçulmanos em 1244. O movimento cruzadista, no entanto, acabou impulsionando várias outras mudanças, é delas que a gente vai falar. Quais foram as grandes mudanças trazidas pelas cruzadas? Vamos ver. Desorganização da produção agrícola em vários territórios da Europa, uma vez que os servos e senhores deixaram os campos e foram combater, então nós vamos ter grande fome na Europa. Períodos de fome, períodos de crise, períodos de peste vão fazer uma desagregação populacional e também uma quebra de estrutura. Porque aquele detalhe de obedeça ao seu senhor, obedeça os nobres, obedeça à igreja, em período de fome não existe. A fome é um dos instintos mais primitivos, mais primais do ser humano e, em época de fome, a violência vai correr solta. A expansão do cristianismo também é uma consequência da Europa Oriental, ela vai se espalhar. Início do processo de reconquista cristã da Península Ibérica, dominada pelos muçulmanos desde o século VIII. Há um detalhe interessante, os muçulmanos dominaram a Península Ibérica desde o século VIII. Então, os portugueses que chegaram aqui no Brasil em 1500, que pagavam de serem puros, brancos, diferentes dos índios e dos negros, na verdade, eles eram mestiços de árabes, porque a Península Ibérica foi dominada por os árabes durante mais de 400 anos. E aí, fim do domínio árabe no mar Mediterrâneo e restabelecimento de rotas comerciais entre Europa e Ásia. Galera, uma das consequências das cruzadas são as grandes navegações, que acabarão com o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América por si só, e aí por aí vai. Por que isso? Quando as rotas comerciais foram abertas entre o Oriente e a Europa, atiça a necessidade de novas rotas, novos caminhos, novos meios de chegar a especiarias, a recursos, a essa economia monstruosa que foi aberta aos olhos dos europeus. Vamos ver aqui. Revitalização das cidades em razão do impulso promovido pela atividade comercial. O comércio faz nascer, crescer e se reproduzir as cidades medievais.
As feiras medievais darão lugar às feiras mundiais. Logo, a palavra banco, o empréstimo, o juro, a usura e o burguês serão palavras extremamente benquistas no contexto pós-cruzadas. Alguns historiadores, para eles, o aumento das trocas comerciais e culturais entre o Ocidente e o Oriente foi o aspecto mais significativo das cruzadas. Para ele, as rotas abertas pelos cruzados, as transformações e os novos produtos, os novos elementos culturais, políticos, econômicos, eles farão um divisor de águas entre o mundo antes e o mundo depois das cruzadas. Novas camadas sociais nascem, como a camada social dos mercadores. Nós vamos ter agora uma divisão do trabalho bem mais organizada. Nós vamos ter o nascimento de estruturas medievais que darão origem a muitos, como é que eu posso dizer, fatores que lá na Idade Moderna serão cruciais para a Revolução Industrial, para revoluções sociais, para o surgimento não apenas da burguesia, mas da perspectiva do mercantilismo, que é um outro desdobramento que na Idade Moderna vai levar a novas terras, novas conquistas, novos mundos. E aí, as outras mudanças ligadas a esse momento histórico, como, por exemplo, o aumento da produção agrícola, a revitalização do comércio, a gente vai trabalhar de uma outra maneira. Eu vou estar deixando no grupo da sala de vocês 2 materiaizinhos em vídeo. Como eu falei, não vamos trabalhar a peste negra ainda, e a única atividade que nós vamos trabalhar vai ser sobre esse tema, as cruzadas. Mas, vamos à situação. Eu vou estar deixando um apanhado da nossa aula, que é a nossa explicação a partir do livro didático, que é essa que a gente está fazendo agora. Vou estar deixando 2 links, um com um vídeo da nossa atividade, que é o vídeo sobre as cruzadas, e um outro material de apoio, que é só para a gente assistir, que vai trazer o tom do conteúdo da próxima aula. Só para... o professor está falando disso aí, mas eu já ouvi falar. Nós vamos ouvir falar sobre a Revolução Agrícola na Idade Média. Então, o material para a nossa atividade é o material sobre as cruzadas. Essa nossa aula expositiva está disponível aqui no YouTube para que vocês possam assistir, reassistir e ver quando for possível. E o outro material de apoio, que é esse sobre a Revolução Agrícola, é só como uma nota de rodapé para a discussão que faremos na aula seguinte. Então, galera, essa é a nossa discussão para hoje. São esses os objetivos a partir da nossa aula. E a ideia é tentar aproveitar o máximo possível esses conteúdos. A ideia é tentar tirar todas as dúvidas e não ficar com brechas. A ideia é aproveitar, independente se for remoto ou presencial, para podermos filtrar o melhor e o mais proveitoso desses assuntos. Então, encerramos a discussão, eu peço que sigam a sequência, assistam esse material, assistam o vídeo sobre as cruzadas, tentem responder as questões e, tendo tempo, já deem uma olhada no material de apoio sobre o próximo assunto, o assunto da próxima aula. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.